Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo. Estamos começando o programa Escola Bíblica Dominical. Queremos agradecer o carinho da sua audiência que sempre tem acompanhado o programa. Lembrando você que o programa Escola Bíblica Dominical, ele faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério em São José dos Pinhais, e tem como presidente o pastor Ival Teodoro da Silva. Como sempre falamos, o nosso desejo é que você seja abençoado através deste programa. Aqui nós estudamos as pré-aulas da lição dos adultos da Escola Bíblica Dominical. Pedimos a você também, por gentileza, que não é inscrito no nosso canal no YouTube, se inscreva, é Escola Bíblica Dominical SJP, compartilhe os nossos programas, ative o sininho das notificações. Você pode compartilhar com seus amigos, irmãos, nas suas redes sociais, para que o programa Escola Bíblica Dominical chegue o mais longe possível. E se você não assistiu o programa da semana anterior ou algum dos programas, você pode entrar no nosso canal, estão todos ali gravados, para você ver quantas vezes quiser, se você quiser utilizá-los na preparação da sua palavra, do seu sermão, do seu estudo, está ali disponível. O importante é que nós queremos ser um canal de bênção para a sua vida. Você que é amante do estudo da palavra, da Escola Bíblica Dominical, esse é o nosso desejo, que você seja abençoado através da palavra do Senhor. Hoje nós estamos aqui já para a segunda lição do terceiro trimestre de 2025, que tem como tema geral a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Na semana passada nós demos início a esse trimestre, nós estudamos aqui a lição 1, que falava sobre a igreja que nasceu em Pentecostes. E hoje nós vamos estudar a lição 2, que tem como tema a Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. E nós queremos que você já pegue o seu papel, pegue a sua caneta, deixe a sua anotação. Você que é professor da escola bíblica, né, pode utilizar essa aula. Aqui nós abordamos os assuntos dentro dos tópicos, né, da melhor maneira possível e mais simples para que você possa preparar as suas aulas. Hoje nós estamos aqui com dois amigos, companheiros de ministério. Ao meu lado, o pastor Marcelo Fonseca, paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Fábio, pastor Rômulo, mais uma vez, que honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite, pastor Fábio. Amém. Ao meu outro lado, pastor Rômulo Tavares, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastores, a vocês, a todos que estão sintonizados conosco, professores, alunos, que o Senhor possa nos dar um tempo edificante, produtivo, que possamos crescer juntos em graça e conhecimento. Creio que esse trimestre vai ser de bênção, né? Se nós pararmos para analisar, nós estamos em continuidade com o trimestre passado. Nós estamos falando, já estamos na segunda lição. Se você não assistiu a primeira lição, entra lá, está disponível para você, né? Assista ela, porque é uma sequência dos assuntos que nós vamos abordar. Como falamos na semana passada, estudamos a igreja que nasceu no Pentecostes. E hoje vamos falar dessa igreja de Jerusalém, que ela é um modelo que deve ser seguido. E sem perca de tempo, queremos pedir aqui ao pastor Marcelo que já faça para nós a leitura do textuário. Pois não, pastor. O textuário nos diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Atos, capítulo 2, versículo 42. Pastor Rômulo, a verdade prática? A igreja de Jerusalém, como igreja-mãe, tornou-se exemplo para as demais, um modelo a ser seguido por todas as igrejas verdadeiramente bíblicas. Amém. Nós também temos aqui os objetivos da lição, e eles são 3. Primeiro, explicar os fundamentos da igreja de Jerusalém. Segundo, reconhecer a importância do batismo e da ceia do Senhor como símbolos essenciais da fé cristã. E o terceiro, aplicar os princípios da igreja de Jerusalém à vida da igreja atual, enfatizando a prática espiritual
e o acolhimento e a adoração, né? Nós também, queridos, temos a leitura bíblica em classe, você pode estar fazendo. Ela está localizada no livro de Atos, capítulo 2, a partir do versículo 37 até o 47, versículo. Acompanhe a leitura da lição. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Muito bem, você acompanhou a leitura bíblica em classe e já entrando dentro do tema desta lição, né, que nós vamos falar sobre essa igreja de Jerusalém, que nasceu em Atos 2, né, que deu o seu início. O escritor, né, o pastor José Gonçalves, aqui na introdução do plano de aula, ele diz o seguinte: a igreja de Jerusalém teve o seu início com a descida do Espírito Santo durante o Pentecostes. Estabeleceu-se como um exemplo a ser seguido para todas as gerações de cristãos. E dentro da introdução desta lição, pastor Rômulo e os nossos irmãos que estão já acompanhando conosco, nós vimos que essa igreja, a igreja de Jerusalém, né, que partem ali as suas decisões, ela começa, na verdade, a ser moldada, né? Vamos dizer assim que a igreja, ela começa a tomar forma. E aqui, o escritor, ele continua já na introdução da lição, do comentário, dizendo: é de Jerusalém que partem as decisões de buscar, por exemplo, disciplinar, né, e padronizar determinações práticas e cristãs. Então começa esses fundamentos ou esses princípios que são estabelecidos, e a maioria deles, né, se não todos, a gente segue até hoje. Dentro do tópico 1, diz: uma igreja com sólidos alicerces. E o primeiro ponto diz: uma igreja com fundamento doutrinário. Eu sei que para muitos, quando a gente fala doutrina, ele fica meio pensativo, né? Regras, né? Pode, não pode, mas a gente precisa entender realmente o que é esses fundamentos bíblicos ou doutrinários que começam a ser introduzidos através da direção de Deus e através dos apóstolos. Jesus disse aos discípulos, fez uma promessa, né, que eles deveriam ficar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Então, o capítulo anterior, ou a aula anterior, ela trabalha com essa ideia. E o contexto é esse: uma igreja que deveria estar reunida, unida, orando para a descida do Espírito Santo. Ela seria uma descida capacitadora, queria preparar os discípulos para darem continuidade ao ministério de Jesus, ao ensino de Jesus e ao modelo de vida, ao padrão, ao novo jeito de viver ensinado por Jesus. Então agora receberiam a capacitação do Espírito Santo, um poder em ação e uma autoridade para serem representantes de Jesus. Jesus prometeu que não ficariam órfãos. E de fato o Espírito Santo desce, como foi estudado na lição anterior, com sinais audíveis e visíveis
visíveis para que eles anunciem as grandezas do Senhor e essa mensagem poderosa, essa boa notícia a respeito de um Deus que salva, perdoa e transforma a vida do ser humano. Deus está agora no governo, guiando vida de pessoas. É o reinado de Deus entre os homens, o tema de Jesus. Mas os discípulos não estariam sozinhos nessa missão. O Espírito Santo iria ajudá-los, estar ao lado deles. Porém, o Espírito foi prometido como aquele que lembraria dos ensinos de Jesus, que faria eles entender todas as coisas. Então, agora, através do Espírito Santo, a base que vai se formando é uma base, primeiro, doutrinária. Não é uma crença apenas experiencial. É uma igreja que tem solidez, de discípulos que andaram 3 anos e meio com Jesus, convivendo, aprendendo e ouvindo seus ensinos, já que a instrução é um dos pilares, um dos tripés do ministério de Jesus, tem a ver com a instrução, a pregação. Existem evidências e sinais, mas Jesus ensinava nas sinagogas ao redor do Mar da Galileia e por onde passava, pregava a respeito do reino de Deus. Então eles foram doutrinados, ensinados. No próximo ponto, o pastor Marcelo vai colocar para nós sobre essa questão da doutrina, né? Esse ensinamento. Mas a gente precisa ter lembrança de que estamos falando da mensagem de Jesus, que agora precisa ser pregada no mundo gentílico, pagão, com outras crenças, outros valores, outras formas de enxergar. Então a igreja que está se estabelecendo em Jerusalém, ela tem um conjunto de cristãos muito preso ao judaísmo e ao legalismo, mas também tem um mundo gentílico, com outras formas de viver, né? Então eles precisam carregar uma mensagem que faça sentido, que tenha conteúdo, que tenha base. A base da igreja é uma base doutrinária. Então preste muito bem atenção ao que o autor coloca aqui. Ele diz o seguinte: a igreja de Jerusalém era uma igreja bem doutrinada, isto é, bem ensinada, tinha uma base de crença e de fé. Lucas diz que antes de ascender aos céus, Cristo deu, está lá em Atos 1:2, mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Veja, Jesus deu, o Espírito Santo é o meio pelo qual traz ensino para a igreja. Não existe enchimento e avivamento contínuo sem ensino. A base da igreja está na palavra de Deus. Então, uma igreja, o escritor coloca muito bem, uma palavra importante para você, professor, colocar para os seus alunos, genuinamente cristã. É possível ser uma igreja cristã sem base bíblica, ela não é uma igreja genuína, né? Está equivocada. Mas uma igreja genuinamente cristã reflete o quê? A prática e os ensinos dos apóstolos. Aqui estão 2 pilares importantes: a prática e os ensinos. Existe o poder do Espírito, mas existe uma base bíblica, teológica para esse poder. É exatamente isso que o livro de Atos diz da primeira igreja. Lá em Atos 2,42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Uma igreja só é cristã se ela for bíblica. Ela precisa ser cristocêntrico. Jesus ensinava as Escrituras. Jesus lia as Escrituras. O poder e as Escrituras de Deus manifesto através dela é o que nos guia, nos faz saber de tudo e nos traz vida eterna. É através do conhecimento das Escrituras. Veja, o povo não se perde por falta de sinais. Os sinais seguem aos que creem. O povo se perde por falta de conhecimento. Então a igreja primitiva tem a descida do Espírito Santo, mas ela recebe de Jesus. Os apóstolos recebem esse corpo doutrinário, esses ensinos de Jesus e a ordem de Jesus para continuarem ensinando, pregando e anunciando. A igreja primitiva começa com uma descida do Espírito e um querigma, uma pregação de Pedro, aonde há conversões que tem base cristocêntrica e cristológica. É uma mensagem que tem começo, meio e fim. Utiliza do Antigo Testamento, aponta para Jesus como aquele que morre, ressuscita. Há uma segunda mensagem de Pedro que fala de Jesus também voltando, e isso é muito importante. Ele tem uma base doutrinária. Até na ressurreição de Jesus, por exemplo, no encontro com os discípulos de Emaús, Jesus começa lá por Moisés, passa pelos profetas e aponta para si. Ele diz: as Escrituras de mim testificam. Não há como desassociar a igreja de Jerusalém, a igreja primitiva, os discípulos, o corpo apostólico da doutrina dos apóstolos, ou seja, do conjunto de ensinamentos de Jesus que eles precisam agora pregar, anunciar e propagar. A saúde da igreja tem a ver com o conhecimento da palavra e com a nossa base de crenças. Um dos fundamentos é o fundamento doutrinário. Amém. Pastor Rômulo, a gente entende aqui, compreende, eu já vou partir para o pastor Marcelo, que nesse período o povo, principalmente os discípulos, eles não tinham, como nós temos hoje,
né, a esse Novo Testamento, porque até então Deus está começando a dar, né, entendimento para eles, visão, e eles começam a escrever as primeiras cartas, que eram forma de orientar a igreja e preparar a igreja. Mas a gente vê o trabalhar de Deus no entendimento de encher os seus servos, os seus discípulos, preparando eles para que eles possam conduzir essa igreja dentro das próprias regras estabelecidas para o Senhor. As próprias regras estabelecidas pelo Senhor. E dentro dessa palavra doutrina, pastor Marcelo, que a gente entende como ensino, e a igreja começa a ser discipulada, preparada, né? E nós temos isso para hoje, o subponto 2 vai dizer que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que seria, para a gente entender, para os irmãos que estão conosco, esse perseverar na doutrina dos apóstolos? Eles estavam todos focados ali na igreja, alguns estavam saindo. Como é que se deu esse momento? O que era para nós isso? Eu penso, pastor Fábio, pastor Rômulo e os queridos telespectadores dessa programação, que os discípulos só poderiam perseverar naquilo que viram Jesus fazendo. E a única coisa que Jesus fez foi ensinar. Às vezes a gente quer dissociar as ações de Jesus, mas toda a ação de Jesus foi para o ensino. O apóstolo Paulo, quando escreve a Tito, ele vai dizer o seguinte, que a graça de Deus se manifestou salvadora, educando-nos a viver. Então, todo o ministério de Jesus é voltado para o ensino. Jesus não fez outra coisa. Ah, pastor, mas Jesus operou milagres. Sim, mas os milagres operados por Jesus era também para ensinar. Então, toda a ação, todo o movimento de Jesus, ele é pedagógico. Porque não havendo o entendimento, como bem pôs o pastor Rômulo, o povo perece. Então, o povo não vai perecer por falta de sinais, por exemplo, de milagre. Havendo ou não milagre, o povo não perece. Mas se faltar o conhecimento, ainda que ele tenha experimentado um milagre, por exemplo, ele pode perfeitamente perecer, mesmo sadio, mesmo saudável. Digamos que ele tenha tido uma experiência milagrosa da parte de Jesus, mas não veio entendimento com isso. Então, mesmo agora, essa pessoa tendo experimentado do poder de Jesus, ele não foi transformado. Por isso mesmo, todas as ações de Jesus, incluindo os milagres que ele operou e tudo que ele fez, era com a intenção e foi com a intenção de ensinar. Por isso mesmo que o livro de Atos, quando Lucas vai escrever, ele inicia dizendo, mesmo depois de Jesus já num corpo glorificado, depois de ter sido crucificado e ressuscitado, ele volta novamente. O que ele vai fazer? Mesmo num corpo glorificado, mesmo tendo experimentado e já tendo vencido a sua missão, ele volta e começa a ensinar novamente. Ele começa a ensinar os seus discípulos. Eu gosto de pensar que Jesus poderia, num corpo glorificado, ter se ocupado com outra coisa, né? Não haveria oportunidade melhor, se não essa agora, já num corpo glorificado. Mas ele volta e ele se encontra com seus discípulos e um número considerável de pessoas, e ele se dedica, né, ao ensino. Então, não haveria outra coisa para que os discípulos olhassem neste momento. Se eles quisessem observar o que Jesus havia deixado para eles, eles precisavam perseverar nisso. E uma igreja com alicerce sólido é essa igreja, que persevera na única missão que ela tem. Quando Jesus disse, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então a ação dos discípulos seria ensinar, ensinando-as a guardar, não é outra coisa. Nós não temos outra missão, nós não temos outra função como discípulos de Jesus Cristo. O pastor Romo colocou muito bem, quando nós aprendemos, quando vem esse entendimento e através do Espírito, como o pastor bem pôs, então esse Espírito nos transforma, ele nos educa. Como é que a gente sabe que uma pessoa pertence à igreja do Cristo, que é uma só, formada por salvos em todos os lugares? Quando ela foi transformada no seu entendimento.
Então, como o pastor Fábio colocou no início, essa doutrina que a gente costuma pensar nela, esse conjunto de regras para pautar um comportamento, ela não transforma, ela não tem um poder transformador, ela tem o poder de mudar. Aí, às vezes, uma pessoa mudou o comportamento, ela mudou de lugares que ela frequenta, ela mudou a forma de falar, a música que canta, mas ela não foi transformada. Mas quando vem a transformação, e a transformação só vem a partir do ensino da palavra, então essa pessoa agora se torna apto a também ensinar. Então, quem está apto para ensinar é aquela igreja que primeiro aprendeu. Nós vamos ver nos próximos pontos. Então, essa é a única observação que Jesus deixou para os seus discípulos. Fiquem lá, vocês vão ser revestidos e depois vocês vão fazer discípulos de todas as nações, ensinando-as. Então, o ensino de Jesus é o que nós devemos observar. Eu gostei aqui da expressão, ou da escrita do escritor da revista, o pastor José Gonçalves, que ele disse assim, né? Os apóstolos aprenderam de Cristo e a igreja cristã primitiva aprendeu dos apóstolos. E agora vivia isso a fim de transmitir aos outros o que aprendeu. Então, é uma transmissão. Eles aprenderam de Cristo, eles transmitiram para a igreja, e aí gira esse círculo do discipulado. Mas eu quero partir para o pastor Rômulo, aqui também com o pastor Marcelo. No subponto 3 vai dizer uma igreja relacional e piedosa. O que é uma igreja relacional e piedosa, pastor Rômulo? Porque às vezes alguns irmãos podem não entender, né? Uma igreja relacional, o que significa isso? Relacional e piedosa. Ela não é uma igreja de pessoas perfeitas, como nós não somos, né? Há quem brinque que a igreja era boa até a gente chegar lá, né? Nós somos seres falhos, com bastante limitações, e as mesmas batalhas que eles tinham, né? É muito legal ver essa relação, por exemplo, de um Pedro que nega e tem um monte de problema relacional com os discípulos, depois cheio do Espírito Santo servindo, né? Então, ela é composta por pessoas como nós, né? Mas a ação do Espírito que capacita a igreja e que traz essa base doutrinária, esse conjunto de ensinos cristocêntricos, é a mesma igreja que une eles no mesmo propósito. A gente lembra que essa foi a oração sacerdotal de Jesus, né? Que eles se mantivessem unidos. Essa comunhão, ela traz um termo grego muito importante, que traz a ideia de pessoas diferentes com o mesmo propósito, pessoas unidas por causa de um propósito, né? A igreja neotestamentária é a igreja em torno do Cristo. E isso é muito importante, né? O culto, a pregação, tudo que acontece é em torno do Cristo. É Cristo que fundou a igreja. Ele é a pedra de sustentação da igreja. É o Espírito dele que age sobre a igreja, né? A doutrina dos apóstolos aponta para Cristo. Então, só que é uma igreja que ela precisa estar unida no propósito. Imagina um grupo começando a anunciar uma mensagem, né? A gente imagina que era um grupo enorme, se pensar na realidade do Império Romano e do mundo da Ásia Menor, não era, né? Era um grupo de pessoas que agora, cheio do Espírito Santo, tinha uma mensagem poderosa. E quase 3.000 pessoas se convertem. Agora, o que faz com 3.000 pessoas que se convertem, né? Entre judeus e gentios? Tem que ensinar a respeito do ensino de Jesus. Eles têm que replicar isso. Mas eles começam a viver uma comunhão nas casas e ter coisas em comum, né? E quem faz a gente ter coisas em comum? É algo importante o livro de Atos. É mais do que objetivos em comum. É o Espírito que age em nós, que traz essa testificação e que nos faz andar juntos, caminhar juntos. Tanto que o capítulo que sucede, o capítulo 3, começa com Pedro e João subindo ao templo juntos para orar. E olha que Pedro e João são pessoas de personalidades completamente opostas, né? Então, é interessante dizer que o Espírito Santo une a igreja relacional, é essa igreja que caminha junto, tá? E ela também é uma igreja, colocada aqui pelo autor, de oração. E a oração é uma das marcas centrais dessa igreja e de todo avivamento, né? Então, pensamos em união, pensamos em ensino, pensamos no modelo de Jesus, mas pensamos também numa igreja que compartilha, que doa, uma igreja que parte o pão, uma igreja que tem tudo em comum. No texto, quando vai lendo a continuidade, a igreja foi cheia de espírito, as pessoas chegam a vender seus bens, suas fazendas para ajudar os que não tinham, né? Quem pode mover isso? O Espírito Santo.
né? Para tocar no bolso de alguém, literalmente, é só o Espírito Santo para nos libertar dessa relação com o mamon, né? Então, a ideia do texto é uma igreja unida e em oração. É uma igreja que mantém comunhão com Deus, mantendo comunhão com os outros. Então, o pastor Marcelo colocou muito bem sobre não confundir com um conjunto de regras apenas, porque as regras nos policiam, elas podem até nos disciplinar em algum sentido, mas elas não transformam a nossa essência. A nossa essência é egocêntrica. Então, quem nos faz servir uns aos outros, que é o modelo de Jesus que não veio ser servido, mas veio servir e dar sua vida? É o Espírito Santo. Se não houver o Espírito Santo, a gente senta até junto, mas sem ter a mesma comunhão e sem ter o mesmo propósito, né? Não sei se o pastor Marcelo podia compartilhar um pouquinho mais conosco aí sobre essa questão do Espírito nos unindo. Pastor Romulo compactua da mesma ideia, do mesmo pensamento, e é importante que se pontue isso, que só o Espírito Santo tem poder de produzir em nós, porque pastor Romulo, é muito fácil a gente aprender a frequentar o mesmo lugar. Basta a gente ter, como o senhor colocou, basta a gente ter algo em comum naquele lugar. Então, o que é a igreja? Agora eu estou falando dos templos que nós temos. São lugares, endereços, onde se compartilha algo que é comum, é de interesse comum. Então as pessoas vão lá. Mas se as pessoas indo neste lugar onde o interesse é comum, elas não desenvolverem umas com as outras essa relação verdadeira que só o Espírito, e aí muito bem, pois só o Espírito Santo pode produzir, que o Espírito é que testifica, é que comunica com o nosso Espírito que nós somos irmãos, então nós vamos fazer desse encontro lá no nosso endereço, que a gente chama de igreja, uma espécie de uma rave. A rave é um lugar onde todo mundo vai, mas cada um curte a sua loucura, a sua vibe, né? E depois todo mundo vai embora e pronto. Ninguém se relacionou intimamente, não desenvolveu comunhão. Então a koinonia, essa igreja relacional e piedosa, ela é uma igreja que ela serve de exemplo para nós exatamente porque ela não se encontrava só porque elas tinham um assunto em comum. Elas se encontravam porque as pessoas se gostavam. Né? Então o Espírito produzia esse amor, né, no coração das pessoas, porque se o endereço que a gente chama de igreja for um endereço só de um interesse comum, então isso é perigoso. Isso é muito perigoso, né? A gente precisa expandir isso e fazer deste endereço que a gente encontrou para além de um lugar onde os nossos interesses são comuns, mas que a nossa relação, ela de fato seja uma relação bendita, uma relação estreita, verdadeira, e esse é o ponto. A gente precisa avançar para isso. Porque senão essa reunião, o apóstolo Paulo escreveu lá, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 17, essa reunião faz mais mal do que bem. Esse ajuntamento onde as pessoas só vão porque tem um interesse em comum, ela faz mais mal do que bem. Isso é bíblico. Então, o ambiente para fazer bem, ele precisa desenvolver a relação. Se a gente não discernir que somos o corpo, a gente faz isso para nossa própria condenação. Tem gente fraca, doente, morrendo, que a gente não discerne que a gente é membros um do outro, qual Cristo é a cabeça. Como é que a gente pode falar do Evangelho de Jesus que serve se nós não tivermos o compartilhar, a disponibilidade, né? No Evangelho de Jesus, eu sei que a gente já disse isso aqui no programa e talvez seja importante a gente relembrar disso juntos. O outro não é o outro é o próximo. E a pergunta não é quem é o próximo, mas de quem eu sou o próximo. No modelo de Jesus, a disponibilidade, o comprometimento, o estar disponível, né, para dividir, ter tudo em comum, que é uma obra do Espírito Santo em nós, esse é um chamado. E a nossa missão é servir. Então, se a gente está pregando, servindo, liderando, servindo, se de repente alguém, né, que trabalha na diaconia está fazendo o seu trabalho, servindo, se você canta, toca, se você ora, contribui, todas essas linguagens neotestamentárias daquilo que é o ministério, é o serviço cristão, né? Esse é o chamado nosso, servir uns aos outros, cada um com dons, que quem dá o Espírito, que nos prepara e nos usa, mas precisa ser para edificação do corpo. Se o corpo não é edificado, se não há comunhão, se não há essa koinonia, então de fato é só uma reunião religiosa, e de religião o mundo está cheio, né? Eu nem vou entrar no ponto, porque como o tema da lição hoje é a igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido,
Se nós olharmos para a igreja da atualidade, nós vamos estar errando em muito. Bom, se a ordem de Jesus é fazer discípulos, se essa é a nossa... Parece que a gente inventou um pouquinho de coisa a mais, né? O versículo 42 de Atos diz: perseveravam na doutrina, no ensino dos apóstolos, né? Na comunhão, no partir do pão e nas orações. O senhor mencionou a orientação que diziam que eles tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades. Então, se nós pegamos a igreja como modelo, a igreja de Jerusalém, nós estamos hoje bem fora. Muito fora. Porque daí prosperidade não é quanto eu tenho, mudou mas muito, o quanto eu né? sirvo, o quanto eu distribuo. De graça eu recebi, de graça eu dou. Parece que o conceito de graça é contrário, né? Eu vou deixar para outra lição para a gente não entrar em polêmicas, né? Bem difíceis. Na verdade, está aqui no segundo subtópico do terceiro tópico, uma igreja acolhedora. Nós vamos ter que passar por isso. Dentro do primeiro ponto, nós abordamos aqui uma igreja com sólidos alicerces. E agora, no ponto 2, nós vamos falar de uma igreja observadora dos símbolos cristãos. E o primeiro símbolo, pastor Rômulo, eu parto já com o senhor aqui, fala sobre o batismo. Não o batismo de revestimento, o batismo. Qual seria esse batismo? Que batismo é esse que está sendo mencionado aqui? Talvez seja interessante lembrar um pouquinho do contexto. Havia uma ideia, está lá no livro de Levítico, a ideia da purificação. Essa é uma ideia importante no conceito da fé judaica e da lei de Deus, né? A purificação, não somente regras sanitárias, mas a ideia de fazer de Israel, do povo de Deus, né? Dos hebreus, dos israelitas, um povo que fosse literalmente um instrumento de aferição e de testemunho para as nações. Então, não podia se confundir com um culto pagão, com um modelo de casamento pagão. E para que esse culto fosse exclusivo a Deus, demonstrando que ele é um Deus santo, eles deveriam então ter atitudes também que tivessem a ver com purificação. Então, quando tocavam em algo morto, quando tinha algumas regras sanitárias, protegia a comunidade na sua sobrevivência, mas também trazia a ideia dessa consagração para um Deus que é santo. E há várias regras que Deus dá, né? Então, quando vai estudando profundamente o livro de Levítico, pode pegar ali a partir do capítulo 10, a pessoa vai se aprofundando. E existia, inclusive, a ideia da água para a purificação e a purificação para tornar cerimonialmente possível de sacrificar, cultuar e orar ao Senhor, o que mostra a santidade de Deus. E é bem provável, quando a gente vai ler um pouquinho da literatura, que essa comunidade que se forma agora, já pensando na época de Jesus, ela tem uma ideia de confrontar aquilo que era ritualismo, como esse banho ritual da lei, usar água para purificação, ela começa a ser utilizada com fins apenas legalistas e começa a se corromper no templo. E quando começa a corromper, há uma comunidade próximo a Qumran, as cavernas, que ajuda a copiar aqueles textos, e a Had, essa comunidade, ela agora traz o banho cerimonial para a purificação, mas com uma ideia de senso de pertencimento ao grupo. E isso se desenvolve muito. E provavelmente João Batista tem contato com essa comunidade. E João Batista agora aparece, mas ele aparece com uma ideia de um batismo com uma visão mais ampla. Ele vai trazer uma ideia de um batismo com a ideia da verdadeira purificação, que parte não apenas do ritual ou do senso de pertencimento, mas sim de um arrependimento. Por isso a mensagem é: arrependei-vos, o reino de Deus é chegado. Ele é precursor de Jesus, que é o rei, né? O Deus que está entre nós, ou o Emanuel. E agora, João Batista traz um batismo que tem a ver com mudança de vida. É uma metanoia, uma transformação de mentalidade, uma nova ótica, um novo jeito de se portar, porque o reino de Deus chegou, eu preciso ser transformado, mudar minha postura e minha atitude. Então, agora há um arrependimento ligado à fé, e esse arrependimento e fé, ele é demonstrado publicamente em um ato de batismo. Simbolicamente, essa ideia de uma imersão, e Paulo depois vai desenvolver melhor essa linguagem, tem a ver com um morrer por uma velha vida e um ser ressuscitado, renovado, sair do caos para a vida. Um tema tão importante no Antigo Testamento, que agora no Novo Testamento, principalmente em Jesus, ele é ressignificado. Essa ideia de renascer, nascer do alto, nascer da água, nascer do Espírito, esse recomeço, né? Então, essa ideia de purificação, arrependimento, fé, ela passa a ser uma identificação pública e um testemunho público de alguém que quer ter sua vida governada por Deus, se arrepende dos seus pecados e quer renascer, recomeçar para uma nova vida. E esse batismo agora de arrependimento, e Jesus passa por ele como um modelo para nós,
e como um ato de justiça, mostra que a justiça para os judeus não tinha a ver com aqueles rituais ou com os meios de justiça que eles usavam como oração, jejum e esmolas, mas sim como a consciência de pecado, o arrependimento e a busca da salvação. Então, o batismo é um símbolo importante. Quando chegamos aqui na igreja em Jerusalém, o que se vê depois dessa primeira pregação de Pedro, após a descida do Espírito Santo, quando quase 3.000 almas se convertem, é que o batismo vai tomar essa conotação de senso de pertencimento. Então, alguém na comunidade cristã primitiva, ele era inserido no corpo de Cristo através do batismo. Ele era uma evidência de testemunho pessoal, como dizemos, mas também ele era para o grupo, para a igreja, o testemunho de alguém que se comprometia com a causa e agora era inserido ao grupo. Então, o batismo vai se ampliando. Ele tem a ver com fé, arrependimento, com essa crença. Então, na fala de Jesus, aquele que crer e for batizado está muito ligado à salvação, mas também no livro de Atos, o que se percebe agora, nesse contexto aqui da revista, é que ele torna-se esse símbolo, essa porta de entrada de pertencimento ao grupo dos cristãos. Então, o grupo dos pertencentes de Jesus é de gente que se arrependeu, que creu em Jesus, por isso a importância da doutrina, da pregação cristocêntrica, o anúncio da mensagem, mas ele é também um comprometimento público e ele é um instrumento pelo qual uma ordenança de Jesus, ele é uma ordem de Jesus, ele é um símbolo, mas muito mais que um símbolo, é uma ordem de Jesus que a gente vai batizando e ensinando a guardar todas as coisas, mas ele é agora, aqui nesse contexto, uma demonstração pública de que a pessoa pertence àquele grupo. Isso é o batismo. Importante salientar também, pastor Rômulo, aos nossos irmãos e irmãs, a todos que acompanham nosso programa, que nós, da Assembleia de Deus, nós seguimos algumas regras que entendemos a sua orientação pela palavra de Deus. O nosso batismo, ele é por imersão, Nós cremos no batismo e a prática nossa do batismo é por imersão e nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque algumas outras igrejas eles têm o batismo por aspersão, nós não vemos isso com uma visão bíblica, Alguns batizam só em nome de Jesus, nós também não cremos, nós cremos no batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e algumas igrejas que se dizem evangélicas também fazem o batismo de crianças, E nós entendemos que a criança ela ainda não tem idade para se decidir por si. Então, dentro desse rito do batismo, que vamos dizer assim, que é o rito inicial, nós partimos para o segundo, pastor Marcelo, que é a ceia do Senhor, algo tão importante, que antes de nós irmos para a ceia, nós passamos pelo batismo, para fazermos parte do corpo de Cristo, e a ceia, se não é a cerimônia mais solene da nossa igreja, tão importante, mas eu vejo que nos últimos dias muito desprezada por alguns, que por motivos diversos deixam de ir, não vão, toma outro dia, O que seria para nós essa ceia do Senhor, pastor Marcelo? Pois bem, a igreja primitiva, a primeira igreja, a igreja de Jerusalém, é esse exemplo para nós de igreja bem alicerçada e de uma igreja sólida, exatamente porque ela estava muito próximo dos ensinamentos de Jesus com relação a estes símbolos, como bem está aqui no segundo tópico, é uma igreja observadora dos símbolos cristãos. Nós precisamos entender que estes simbolismos eles têm uma ação pedagógica. Nós não cremos nesse simbolismo como sacramentos ou como algo que tem poder transformador, senão do entendimento. Então, todos esses símbolos que nós religiosamente transformamos em ritos, e às vezes nós até chamamos de ritos sagrados e não são, eles só são sagrados naquilo, à medida que ele consegue encontrar espaço em nós para transformar a nossa maneira de pensar. Então, todo esse esforço de Jesus de ressignificar os ritos era para que estes símbolos, ou nestes símbolos, como bem colocou o pastor Rômulo, nós fôssemos transformados. Então, da mesma forma do batismo, que era uma cerimônia litúrgica e ritualística, foi dado um novo sentido, foi ressignificado. E agora sim, esse batismo tem um significado importante. A ceia, a mesma coisa. Nós precisamos partir do ponto que nós estamos falando da ceia,
A ceia que a primeira igreja observava e reproduzia não é a ceia que hoje nós reproduzimos. Não é a ceia aqui do século XXI, é a ceia do primeiro século. Nesse contexto, a ceia era uma refeição que fortalecia a comunhão. Então, a ceia era só para dizer o sim para a comunhão dos irmãos. Diferente, como o senhor falou, hoje a gente... E por que tem tanta gente deixando a mesa? Porque ela não tem esse poder pedagógico mesmo. Como o senhor falou antes, as pessoas estão ficando fracas, doentes e morrendo porque elas não estão discernindo. Então, está vendo? De novo o ensino. Quando não se discerne, não adianta comer. Então, as pessoas estão ficando doentes, fracas, não é porque elas não estão comendo, é porque elas estão comendo sem discernir. Elas estão comendo sem que isso faça um sentido. Então, não é só comer, não é só ir para o culto de ceia. Aliás, a ceia que nós celebramos hoje, no século XXI, ela deveria ter esse mesmo cunho, ela deveria ter esse mesmo propósito de medir, não a capacidade que a gente tem de colocar membros num dia, uma vez por mês dentro da igreja. Não, na verdade, se a gente quisesse medir mesmo, assim, através de um ato de ceia, como é que estão os nossos irmãos, a gente deveria fazer outra coisa. Então, como pastor, Fábio, o senhor também, como dirigente de igreja, o senhor vai entender. A gente consegue medir mais a comunhão dos irmãos, não num culto de celebração de ceia na nossa congregação, mas quando a gente dá um jantar, por exemplo. Porque a ceia era isso. O que Paulo vai dizer lá quando ele vai ensinar sobre este símbolo? Ele vai dizer o seguinte: gente, vocês estão se reunindo para comer, mas vocês estão vindo com fome, aí vocês não esperam uns pelos outros, vocês não conseguem repartir de igual forma. Então essa mesa, ela não é a ceia do Senhor, não é essa a ceia do Senhor. Agora a gente gosta de pensar que essa ceia que a gente reproduz é a mesma que a igreja observava, porque lá, antes deles partirem para a refeição de fato, eles faziam um ritual de agradecimento e depois desse ritual, eles pegavam um pedaço do pão que estava sobre a mesa e comiam como que num símbolo de quem está agradecendo, mas a ceia mesmo era a mesa compartilhada, onde as pessoas não deveriam chegar com fome, elas deveriam chegar dispostas para servir. Então pense bem, se a gente quer medir a nossa congregação, como é que está a comunhão, a observação da ceia, a gente não faz um culto de ceia, porque daí a ceia já está tudo repartidinho lá, os pãozinhos dentro do frasquinho, na mesma medida, os cálices também na mesma medida. Dá um jantar. O senhor que for coordenador de jovens aqui há alguns anos, leva para um retiro. Observa a hora da refeição. Não é? Eles estão avançando. Ou se a gente deixar um pão na mão do primeiro, sobra para o último. Não é? Então é assim que a gente mede. A gente se você fizer um jantar na igreja hoje e não cobrar nada, aí vai todo mundo. Não falta um. Está vendo, pastor? Eu vou apelar ainda mais na condição de pastor, falando de nós. Qual é o lugar que a gente escolhe na mesa posta? Né? E Jesus, toda a ceia que Jesus celebrou, ele repreendia até o dono da casa. Falei, gente, quando vocês for dar um jantar, não fique procurando os primeiros lugares. Mas a gente gosta disso. Então a gente também não é exemplo, né? Porque daí a gente quer lugar de privilégio, a gente quer chegar primeiro, a gente quer comer primeiro, ser servido primeiro. Então a ceia do Senhor não é essa mesa. Então, para bem distante daquilo que é o real simbolismo da ceia estabelecida para o Senhor, a única forma da gente não passar mais vergonha é a gente fracionar mesmo, entregar tudo na mesma medida e fazer do jeito que a gente está fazendo. Porque se a gente estabelecer uma mesa, corre o risco muito grande de muita gente sair com fome. Né? É até engraçado dizer isso, né? Experimenta, vai numa festa de aniversário de pastor, por exemplo, você serve um bolo lá, você pode fazer para 300 pessoas, se tiver 150 eles comem, e tem gente que ainda sai sem comer. Então, entende? Então essa é a verdadeira ceia do Senhor. Então uma mesa e uma refeição era o que mediava a comunhão. Essa é a verdadeira. Por isso o apóstolo diz assim, gente, então, quando vocês colocarem mesa, é melhor que vocês comam em casa primeiro, aí depois vocês vêm para a ceia, porque daí vocês vão chegar sem fome. Porque a ideia não era você matar a fome, a ideia não era você comer, a ideia era você
ter comunhão, você estabelecer um ponto de diálogo na mesa, porque na mesa é onde a nossa necessidade mais gritante ela se mostra. Então, e quando a gente tem um alimento e as pessoas têm muita fome, a última coisa que elas vão pensar é na outra. Importante essa fala da comunhão que o pastor Marcelo coloca tão bem, que é tão desafiadora para nós, né, que é esse modelo dessa igreja mãe. Tinha esse elemento salvífico, né, de você pegar um pão lembrando do corpo de Jesus, né, do sacrifício perfeito, e um cálice lembrando do sangue derramado. Então veja, um Deus que compartilha, um Deus que se entrega, né? Um Deus que é sacrifício perfeito por nós, nos convida a isso. Então existe a questão que o pastor colocou pedagógica do Novo Testamento, inclusive da iconografia. Algumas pessoas pensam que nós do protestantismo, principalmente depois da Reforma e os pentecostais, nós não temos nada iconográfico e nenhum símbolo assumir. Isso não é verdade, né? Como também, pensando no ponto anterior, elas acham que nós abandonamos a tradição porque é só a escritura. E não. O que de fato nós dizemos é que o Jesus e o ensino dos apóstolos, que é o que está nas escrituras, e a doutrina que está nas cartas, tanto pastorais como gerais, as cartas da prisão do Novo Testamento, ali são as pessoas, eu gostei muito da tua expressão, que estavam mais próximas de Jesus e que aprenderam com Jesus e replicaram. Então, todo ensino precisa passar pelo ensinamento de Jesus, pela pessoa de Jesus e pelo modelo de Jesus. Então, o que Jesus faz? O batismo está presente no ministério de Jesus e é uma ordem de Jesus que a igreja vai batizando e ensinando as pessoas a guardar todas as coisas. E que eles deveriam cear até que o Senhor venha, lembrando como uma memória da morte de Jesus, do sacrifício de Jesus. Então, são esses elementos que mantêm viva a esperança, que traz sentido à nossa fé, como diz Pedro, para aqueles que perguntam, mas que também são um testemunho para as nações e para os povos. Então, quando a igreja está exercendo essas ordenanças, está no seu momento do culto, o momento litúrgico e dessas celebrações, são mais do que festas, né? São meios pelos quais nós anunciamos e evidenciamos a mensagem. Agora, de forma prática, como muito bem colocado pelo autor e por vocês, isso vai aparecer quando você me prejudicar e eu tiver que te perdoar, porque eu fui perdoado. Né? Quando, muito bem dito, o pão, se cumprir a oração de Jesus, não for meu pão e meu Pai, mas for pão nosso, Pai nosso. Essa ideia de eclesia, dessa comunidade, desse ajuntamento em torno do Cristo só faz sentido. Porque se eu cultuo com você e eu não sei se você está bem ou está mal, se você está sofrendo, se você tem fome, se você passa por luta, não faz sentido. Aliás, o Evangelho de Jesus, quando eu faço alguém, mato a fome de alguém, mato a sede, eu vou visitar alguém que foi preso ou doente, eu faço ao Senhor. E quando eu não faço ao Senhor. Não existe um conceito de fé como o mundo grego, sabe? Uma espiritualidade etérea em que eu vivo na minha relação com Deus, eu cumpro as regras e tradições e está tudo bem. Não tem como desassociar Deus, porque se eu digo que eu amo a Deus a quem eu vejo e não amo o meu próximo a quem eu vejo, eu sou mentiroso. O Evangelho se faz nisso. Então, o contato com o pão, o contato com o cálice, o ser imerso na água, mas também o compartilhar, o congregar, o estar junto, o orar junto, que aparece no livro e está em todo o contexto da lição, é que faz as bases da igreja. A igreja não é feita na individualidade. Apesar de nós estarmos na pós-modernidade onde o egocentro, a igreja é feita nisso daqui. A gente compartilha, a gente aprende, a gente se perdoa quando erramos, a gente caminha junto, porque é isso que Jesus fez com os discípulos. Então eu acredito que esses símbolos ou essas ordenanças de Jesus são meios pelo qual a nossa fé se torna prática, ela tem sentido, ela é testemunho, mas ela também é um convite para a gente estar junto. A gente precisa caminhar juntos. Eu sei que nós não vamos ter tempo para isso, né? Mas dentro do próprio ato da ceia, nós poderemos trazer várias orientações aqui para nós, né? Paulo diz, olha, o que eu recebi do Senhor eu também vos ensinei. Né? Aí Paulo lá mais para frente diz assim, ó, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice, porque aquele que come e bebe indigamente, come e bebe para sua própria condenação. Então tem uma orientação muito grande. É um momento espiritual, pode fazer mais mal do que bem, e algo importante aqui, quando vos reunis, existe algo de Deus, existe algo sagrado, existe algo sobrenatural quando a igreja se reúne. Existem manifestações de Deus na nossa individualidade, no nosso devocional, mas existem manifestações, providências de Deus quando a igreja se reúne como corpo. Agora, se ela cear sem discernir
discernir que ela é um corpo, se a gente não esperar uns pelos outros, se a gente não estivermos em conjunto e não entendemos que somos membros uns dos outros, fazemos isso para nossa condenação. A espiritualidade do Evangelho e do Novo Testamento é uma espiritualidade relacional. E ela é piedosa nesse serviço. Ela é piedosa não só no conceito. Não é uma atitude religiosa em que a gente junta as sobrancelhas, faz uma expressão religiosa, algumas orações e dá tudo bem. Não, ela é uma caminhada junto. E é assim que a gente vai crescendo em graça e conhecimento e servindo uns aos outros. Glória a Deus. Queridos irmãos, você que está acompanhando o programa Escola Bíblica Dominical, hoje nós estamos estudando a segunda lição do terceiro trimestre de 2025 com o tema A Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Nós abordamos aqui alguns tópicos, dentro de 3 pontos importantes. O primeiro ponto foi uma igreja com sólidos alicerces. O segundo ponto, uma igreja observadora dos símbolos cristãos. E o terceiro, para nós finalizarmos dentro do nosso tempo, uma igreja modelo. Pastor Rômulo, uma igreja reverente e cheia dos dons. O que significa isso? Há temor, há um respeito pelo sagrado. Essa igreja que recebe o Espírito, ela tem uma consciência, uma atitude e tem uma postura. Então, o mesmo Espírito que enche eles, trabalha neles e através deles. E é perceptível nessa igreja esse temor, esse profundo temor pelo sagrado, pela santa presença de Deus. Por isso que é o Espírito Santo. Esse convite de ser consagrado por e consagrado para, essa capacitação para o serviço, faz esses discípulos estarem comprometidos com a causa. O autor coloca muito bem, até lembra aqui de Moisés, tirar as sandálias, o lugar que pisa é santo. A gente fez esses simbolismos do fogo, Sinai, quando Deus fala com Moisés no chamado também, vê o fogo aqui como um símbolo no Novo Testamento, essa ideia do fogo consumidor, purificador e tal. Todas essas linguagens metafóricas, inclusive emprestado aqui na teologia lucana, traz a ideia de um testemunho de um povo que tem temor. E aqui, para nós, agora, professor, querido aluno, você que está sintonizado com a gente, essa é uma mensagem extremamente exortativa e profética para nós. Por quê? Porque nós vivemos uma ideia que é um produto do relativismo moral, um dos braços do pensamento filosófico e da prática de vida pós-moderna, quando nós banalizamos o sagrado. Uma sociedade que banaliza o sagrado, ela torna aquilo que é belo, ela transforma em algo feio, descaracteriza, tira identidade. Da mesma forma que o pecado bagunçou o ser humano que foi feito à imagem e semelhança do seu Criador, ele precisa agora em Cristo ser restaurado, o Espírito transforma a imagem desse varão perfeito que é Jesus. A igreja deve ser esse padrão. No temor da igreja está o senso da presença de Deus, está a consciência, está o respeito, mas também está a expressão para a sociedade daquilo que nós vivemos. O sagrado é uma continuidade da ação do Espírito que nos santifica, mas ele também é um testemunho para uma sociedade que precisa de paradigmas e de referências. E veja, não são apenas referências morais, e eu estou falando aqui de moral no sentido popular, de norma da maioria, mas de gente que tem temor, porque gente que tem temor é gente que está comprometida e é gente que muda a sua postura. Quando a gente entende o mundo espiritual e o que é o sagrado, a nossa única atitude é uma atitude de temor. Quem gera isso em nós, essa consciência, inclusive do pecado, da justiça e do juízo, e quem gera em nós essa santificação, como esse processo, esse aperfeiçoamento, essa maturação, é o Espírito Santo. Então, uma das evidências que estamos cheios do Espírito Santo é temor. A gente não pode crer em ações do Espírito Santo apenas observando movimentos, mas talvez seria melhor observando resultados e frutos. E um dos resultados da igreja primitiva é esse temor. Agora, há uma outra questão colocada aqui, que ela está naquilo que eles chamam de sinais e maravilhas que se faziam, segundo Atos, pela mão dos apóstolos. Em João, esses sinais são meios pelos quais se apontam para Jesus como Messias. A partir da literatura de Atos, o que Pedro vai usar de sinais da descida do Espírito Santo e depois da cura do homem na porta do templo Formosa, chamado Formosa, em Jerusalém, é que esses sinais são evidências de que Cristo morreu, mas é o Salvador, e que ele ressuscitou. E depois ele acrescenta e voltará. Então, um Cristo ressurreto também é percebido por sinais. Então, a doutrina traz a base
E os sinais trazem as evidências, né, de que esse ensino é verdadeiro e que Jesus está vivo. Então, sinais e maravilhas se faziam pelos apóstolos. Sempre eles usavam esses momentos para apontar para Cristo. E é interessante o que é colocado aqui, porque diz assim, que as palavras sinais e maravilhas, estamos falando de uma igreja que tem dons, dádivas, carisma do Espírito, né, uma capacitação para servir. Ele diz que são as mesmas palavras usadas pelo apóstolo Paulo para se referir aos dons do Espírito. Nós temos, entre 5 grandes listas sobre dons e ministérios, temos 3 principais do Novo Testamento. Uma delas está aqui em Romanos, que ele cita. E é a mesma palavra, sinais e maravilhas, a mesma ideia de dons. Então, ele diz uma frase importante, eu gostaria de sugerir a você, professor ou caro aluno, que você prestasse atenção no final desse primeiro subponto aqui, que diz assim: os dons espirituais ornamentavam a igreja cristã primitiva. Eles não tinham a beleza, talvez, de grandes templos como o de Jerusalém. Depois eles vão ser perseguidos, vão estar em casas, vão parar em catacumbas de Roma e vão ter um monte de dificuldades. Lá no 4º século vai se pensar a estrutura de novo. Agora, o que está acontecendo é que essa igreja tem o poder do Espírito, ela tem dons, ela tem a doutrina, mas ela tem levanta e anda. Ela não tem o ouro e a prata, inclusive do templo de Jerusalém, da éfode dos sacerdotes, mas tem o levanta e anda, transforma vidas. Então, esta igreja cheia do Espírito tem temor, tem respeito ao sagrado e tem evidências, tem dons espirituais. A pergunta para nós é: aonde estão os sinais se segue aos que creem se o Espírito não mudou, né? E se ele que chama os que estavam perto, longe, a todos que o Senhor iria chamar, esse Espírito é prometido. Fica a nós hoje um convite para a oração, para a busca, como diz Paulo, inclusive dos melhores dons, a buscarmos com excelência. O Espírito Santo não mudou e quer nos capacitar, né? Glória a Deus. Muito bem, pastor Rômulo, né, dentro dessa explicação aí de uma igreja reverente e cheia dos dons. E eu quero partir aqui para o pastor Marcelo, para nós finalizarmos a nossa lição de hoje. Os 2 pontos, pastor Marcelo, porque eles estão muito próximos. Uma igreja acolhedora e uma igreja adoradora. É um outro modelo a ser seguido dessa igreja que é exemplo para nós, a igreja de Jerusalém. E assim como o pastor Rômulo colocou, é uma igreja que... E esse desafio posto é muito pertinente, pastor Rômulo, porque quando o senhor pergunta, né, faz essa pergunta que nos incita a pensar onde é que estão os dons, as manifestações, os sinais, que é promessa, que eles seguiriam os que creem. Né? Mas é exatamente isso, o Espírito Santo é quem opera, o Espírito Santo é quem capacita, é ele quem dá o dom. Mas talvez eu ousa responder a pergunta dizendo que a gente está preferindo premiar a competência do que buscar o Espírito Santo para que de fato ele atue onde precisa atuar e faça o que precisa fazer. Então hoje nós estamos formando, e claro, aqui está uma crítica de alguém que pastoreia, a gente premia a competência, a habilidade, a gente prefere esse modelo de igreja, de ajuntamento, onde as competências e habilidades elas são preteridas em detrimento da ação genuína do Espírito Santo, que vai produzir todas essas ações, gerar temor em nós, né, e nos levar, enfim, a pensar melhor sobre as nossas ações. Uma outra ação do Espírito Santo é o acolhimento. Uma igreja guiada pelo Espírito Santo e cheia dos dons, né? O Espírito Santo produz esse desejo em nós de acolher, né? E o contexto aqui na igreja do 1º século, e por isso mesmo ela serve de modelo e de exemplo, porque ela era uma igreja acolhedora. Havia nesse momento, nesse contexto, muita gente vindo de outros lugares, países, vindo para Jerusalém, mas que ao chegarem em Jerusalém elas não tinham condições de começarem as suas vidas. E essa igreja é exatamente o endereço que funciona como um endereço onde as pessoas teriam segurança. Então o Evangelho também produz isso, ele produz esse convite para aquele que nada ou pouco tem, né, para se juntarem a eles. Então também é uma mensagem evangelística, né, e evangelizadora. O acolhimento coopera na obra evangelizadora. Se eu evangelizo de falar, mas não acolho, eu estou mentindo, eu sou uma farsa. Não é o Espírito Santo que está produzindo esse movimento. Então, esse é um modelo. A igreja é um modelo para nós porque o Espírito produz isto nela, este senso de acolhimento. E é claro, eu acho que eu preciso dizer isso no contexto que nós não estamos falando de socialismo, é outra coisa. Nós estamos falando de uma igreja que acolhe, nós estamos falando de irmãos, né, que
eram melhor de condição e ao ver um irmão chegando e precisando, ele fazia aquele irmão se sentir bem, compartilhando, repartindo com ele, e eles tinham tudo em comum. Então, esse é o modelo de igreja, é um desafio para nós, e o desafio posto, pastor Romulo, é muito válido, né? A gente precisa retomar e retornar a este modelo que é o único de igreja a ser seguido. Essa igreja adora também? Tem louvor, essa igreja diz que louvava a Deus. Eu acho legal esse paralítico de nascença que mais de 40 anos é colocado na porta, né? Ele não tem nem muitos direitos, não é muito bem visto e bem quisto pela religiosidade, ficava num pátio externo ali. Agora, curado, entra no templo pulando e louvando a Deus, né? Deus é louvado aonde o Espírito Santo atua. Precisamos perguntar para nós, quem é o centro do nosso culto, da nossa vida, do nosso ministério, da nossa pregação? Eu lembro que eu recebi um conselho, e talvez possa de alguma forma nos ajudar, de um professor muito sábio no seminário, que ele fez uma enquete na sala com os alunos e pediu que nós examinássemos 5 cultos seguidas, cada um da sua igreja, né? E montássemos mesmo ali, né? O trabalho nosso de campo era quais hinos que foram cantados, então tinha que trazer a letra dos hinos, os textos que fossem lidos, e depois o conteúdo da pregação, a aplicação e a conclusão, né? E colocássemos então para examinarmos juntos do ponto de vista de Cristo. Levamos um impacto, né? Quando descobrimos que nós somos pouco cristocêntricos, né? E acho que esses dois termos são preciosos, né? Da teologia cristã, principalmente o evangelicalismo trouxe essa ideia da mensagem cristocêntrica e cristológica, ou seja, Jesus é o centro das Escrituras, mas ele também é um modelo a ser seguido. Então, apontava pouco para Cristo, né? E talvez um dos motivos, entre tantos, dessa questão de tirar o foco de Cristo é um culto antropocêntrico, né? Quando o pastor coloca que as habilidades são mais bem vistas e quistas nesses ambientes, elas são colocadas em destaques. O título vem primeiro, o nome, o cargo, a cadeira, o aplauso e o reconhecimento. Os hinos nossos e não também, hoje a gente vê isso. Extremamente. Os hinos exaltam mais o homem do que glorificam e exaltam o Senhor, né? Não que haja problema, mas nós temos mais músicas em primeira pessoa do que em terceira, né? Nós perdemos essa ideia de coletividade, de comunidade. Nós mais cantamos sobre para mim o que eu acho do que nós, né? Nós perdemos essa ideia de músicas congregacionais. Então, tudo que nós fazemos, até o exercício dos dons, tem que ser para edificação do corpo. O Espírito dará cada um para o que for útil, mas ele só deve ser exercido se for para edificação do corpo. Então, o grande chamado aqui, talvez essa lição, é que essa igreja que é um modelo, ela é uma igreja que serve uns aos outros e serve a Cristo. E aqui resume então toda a lei e os profetas. Quando amamos a Deus acima de todas as coisas, amando o próximo como a nós mesmos. Não há como você cumprir a lei. Os profetas falaram o ensino de Jesus sem amor. Aliás, eu posso ter todos os dons, se eu não tiver amor é só um sino de tine, né? Esse é o grande chamado. Mas é uma igreja que tem louvor, tem celebração, e depois os conselhos na continuidade das cartas vai dizer que haja hinos, cânticos, ensino, o compartilhar. E aí eu termino dizendo aqui o que o autor coloca, ele diz: louvar é muito mais que simplesmente cantar. É uma expressão de, e essa palavra ela é muito profunda, de rendição e total entrega. Eu não consigo dimensionar o que é isso. Redenção e total entrega, isso é louvor. É o reconhecimento da grandeza de Deus e de seus poderosos feitos. Que o louvor seja um meio não para emocionar, preparar clima, mas que o louvor seja esse meio para agradecer a Deus e nos colocar em disponibilidade ao serviço. Glória a Deus. Queridos irmãos, você acompanhou então a segunda lição, né, desse terceiro trimestre de 2025, e ao finalizar, queremos ler a conclusão. Vimos que nesta lição algumas características que marcaram a primeira igreja. Frequentemente nós referimos a ela como uma igreja primitiva. Vemos como sendo uma igreja ideal, modelo para todas as outras. De fato, ela é a igreja-mãe. Isso, contudo, não significa dizer que a igreja de Jerusalém não tivesse problemas. Pelo contrário, veremos em outras lições que havia alguns bem desafiadores. Nada, contudo, que tire o brilho e nos impeça de nos espelharmos nela. Queremos agradecer o carinho da sua audiência, agradecer também a presença do pastor Romulo, Deus abençoe. Amém. Obrigado pelo convite.
Pastor Marcelo, Deus abençoe. Glória a Deus. Pastor Marcelo, dirija para nós um momento de oração para finalizarmos. Pai querido, nós te damos graça pelo privilégio de mais uma vez olharmos para a Tua Palavra e com ela aprendermos. Obrigado pelo Teu Espírito Santo nos conduzindo, nos guiando a todo entendimento e sabedoria. Pai, pedimos que seja assim com cada um daqueles que irão assistir através do nosso canal no YouTube, também pela TV Mão Amiga e em qualquer parte, em todos os lugares. De fato, essa lição possa produzir o seu efeito para aquilo que veio em cada vida, os ouvintes, os alunos, os professores. Esta é a minha oração, que a Te faço, agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Na próxima semana estaremos estudando a lição 3, uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo programa em nome de Jesus.